Hoje eu falo sobre o cristão e as armas, 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. Derrubou as moradias dos prostitutos que estavam no templo do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para o poste ídolo. Tirou todos os sacerdotes das cidades de Judá. E eu expliquei aqui, no contexto, por exemplo, no versículo 6, leu 6 também. Tirou do templo do Senhor o poste ídolo, levando para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron. Aqui, Josias, ele tem a missão de reconstruir, e a Escritura vai dizer que dentro do templo do Senhor, havia poste ídolo, que era uma espécie de ídolo em forma de poste mesmo, idolatria, e havia prostitutos cultuais dentro da igreja. A igreja de Deus, não era no mundo, era na igreja. E eu disse semana passada, que você pode pensar assim, pastor, mas isso aí não tem hoje. Tem. E eu, na verdade, vou pregar sobre esquerdismo para mostrar que essas coisas, elas estão mais dentro da igreja do que você imagina. Estão infestadas na sua mente. É de fato o ar que eu e você respiramos. E o que eu quero expor aqui, como eu disse no último domingo, eu vou pegar esses assuntos temáticos que também é uma exposição, só que não igual eu tenho o hábito de fazer por livro, Pego Lucas inteiro, Romanos inteiro, e eu vou expor a Escritura do mesmo jeito, só que por alguns temas. E eu comecei dizendo a semana passada assim: se você não estudou a fundo o que é o capitalismo, o socialismo, se você não sabe nada a respeito da Revolução Francesa, Marx, Lenin, Trotsky e tantos outros, se você não tem ideia do que é essas coisas, se a sabedoria que você tem desses assuntos vem apenas da escola, seja pública ou privada, e vem principalmente da mídia, você está cheio de viés esquerdistas na sua cabeça. E eu vou provar para você ao decorrer desses domingos, assim como eu comecei no último domingo. E esse tema de hoje, para mim, não é de forma nenhuma um assunto polêmico. Cristãos portarem arma de fogo, para muitos pode ser polêmico, mas não é. Você vai ver como que a Escritura é simples de entender, é fácil. Há alguns assuntos que eu reconheço que, de fato, há dificuldade, como escatologia. Eu tenho dificuldade com escatologia. Eu tenho meu ponto de vista e eu tenho pastores que eu admiro que pensam diferente de mim, e todos com base bíblica. Agora, quanto a este assunto de cristãos portarem arma de fogo, não há dificuldade. É simples, mas muito simples de se entender. E eu gostaria de começar falando disso, na verdade, dando o meu testemunho. Por que testemunho? Eu, de fato, sou filho da Rede Globo. Filho dela. Eu cresci ouvindo William Bonner e Fantástico. E até então eu tinha eles como algo certo. Não é possível. Eles mentirem? Não. Tanto é que quando alguma coisa saía no Fantástico, meu irmão, quem éramos nós para discordar? Não tinha como. Eles não podem nos enganar. Enganaram. Muito. E continuam enganando muitos hoje ainda. E depois de cristão, depois de convertido, mesmo assim, durante anos, quem era o meu auxílio para interpretar a Escritura era esses pensamentos. Durante muito tempo, muito tempo. E em relação a esse assunto, como eu falei, eu fui enganado durante muito tempo. E eu vou mostrar aqui para você que você também foi. E por conta dessa política, infelizmente, maligna, de desarmamentismo, que é uma política antibíblica, e esquerdista, você há de convir comigo que a covardia em nosso país tem se tornado uma virtude. Os covardes têm a cada dia mais alcançado voos mais altos. E você vai ver que isso é um erro. Eu quero passar então alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio é o direito à autodefesa. Êxodo capítulo 22. Pode pôr, Caio. É o texto base para isso aqui, Êxodo 22, 2. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Mas se o sol já tiver nascido, aquele que o feriu será culpado de derramar sangue. O ladrão dará plena indenização. Se não possuir nada, será vendido por seu roubo. Mas olha que interessante, principalmente a primeira parte. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de morte. Qual que é o princípio que está condensado aqui? Porque
aqui é um princípio que está apenas condensado, né? Mas há uma ideia bem maior por detrás. O que a Escritura vai dizer a mim e a você é que qualquer pessoa que coloque a nossa vida em risco, a nossa, ou esposa, filhos, pessoas importantes para nós, nossa família, sempre que a sua vida estiver em risco e você matar em legítima defesa, você não vai estar cometendo pecado. Matar em legítima defesa não é pecado, diz a Escritura. E eu sei que aqui ele diz, né, por exemplo, a diferença entre noite e dia, por quê? Porque ele começa dizendo, noite. Ah, mas se for de noite. Porque, convenhamos, se um ladrão pula o muro da sua casa à noite, você não tem um tempo hábil ali para, né, deixa eu acender a lanterna e vou iluminar bem a mão dele para ver se ele de fato está com um simulacro, ou se de fato é uma arma de verdade. Não, você não tem tempo. Nesse caso, a mera hipótese de alguém querer tirar a sua vida ou fazer o mal a você, dá a você o direito de se defender. E a referência aqui em relação ao dia, né, não é que, por exemplo, nós podemos nos defender apenas de noite e não de dia. É basicamente o seguinte. Vamos colocar, você está no centro da cidade com o seu celular e de repente passa um trombadinha da vida, toma-o e sai correndo. Se você está armado, você não deve arrancar a sua arma e dar tiro nele pelas costas. Por quê? Por mais que ele seja um bandido, a vida de um bandido vale mais que o seu celular. Vale. É esse o sentido do texto. Agora, se ele vem oferecendo risco de vida para você, não importa se é meio-dia, se é 3 horas da tarde, se é noite. O que a Escritura vai dizer é que aquele que oferece risco de vida a nós, ele deve ser detido, parado com uma força igual ou maior, e até morto, se necessário for. E isso, eu e você não seremos culpados diante do Senhor. Autodefesa, não seremos culpados diante do Senhor. E então, eu sei que isso aqui, como eu disse, tem apenas uma passagem que ela vai falar do princípio. É igual várias partes da Escritura. Você lembra quando a Escritura diz assim? Olho por olho, dente por dente? Ali não é algo literal. Aquilo está apenas ilustrando um princípio. Em que sentido? Você não vê um relato na Escritura de uma pessoa que foi ferida no olho e ela furou o olho da outra pessoa. Nos contos judaicos, na história judaica, você não vê um conto disso. O mandamento ali é simples. Era em relação a juízes para que, quando vocês forem julgar, vocês devem julgar de forma correta. Olho por olho, dente por dente. Fala disso, né? Julguem de forma justa. Não deem ao bandido algo além daquilo que ele cometeu ou aquém daquilo que ele cometeu. As punições devem ser justas. É por esse motivo que em Israel havia pena de morte. Nada mais justo. A pessoa tira a vida de alguém. Se seguimos o princípio claro da Escritura de olho por olho, dente por dente, ela deve perder a vida também. Lembra quando um traficante brasileiro foi pego traficando na Indonésia, né, tentando entrar com drogas, e foi pego? Lá havia pena de morte. O Itamaraty fez de tudo para ele poder ser salvo, não, mataram. Você percebeu que milagrosamente não teve mais brasileiro tentando entrar com drogas na Indonésia? Por que será? Será que é por este motivo? De que este princípio lá funcionou de forma exata? Ah, pastor, mas Jesus, ele perdoou o bandido na cruz. É verdade, perdoou. Ele tirou o bandido da cruz? Ele livrou o bandido daquela pena capital? Lembra que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas você vai morrer aí, rapaz, pode ficar sossegado. Perdoar os pecados é diferente de livrar de punição. E foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. E a Bíblia, você vai ver, ela é muito ampla em relação a civis, como nós, andarem armados. Olha alguns exemplos. Primeiro, o exemplo de Esther. O livro de Esther vai dizer que Amã, um homem maligno, ele estava furioso com Mordecai, porque onde Amã passava, todos se dobravam diante dele, menos Mordecai, um judeu que temia a Deus e se dobrava apenas diante de Deus. Então, Amã, maligno, ele vai e ele começa a falar com o rei, e ele acaba influenciando o rei para que o rei baixe um decreto, para que os povos, como Mordecai, para que os judeus fossem exterminados, mortos por qualquer pessoa. Aí então,
depois este homem maligno fazer a cabeça do rei para que os judeus fossem mortos, aí entra a figura de Ester, bela. E a beleza dela tinha um propósito. Por conta de sua beleza, ela foi ser esposa do rei. E então, o Mordecai, que era seu tio, não lembro? Mordecai diz a ela assim: Ester, querem matar o nosso povo. Não pense que pelo fato de você estar aí no palácio, que você não vai ser atingida. Mas cedo ou mais tarde vai chegar em você também. Então diz a Escritura que Ester convoca um jejum. O povo jejua para que ela pudesse ir diante do rei e conversar com o rei. Deus ouve a oração de Ester. Sabe o que Deus faz? Deus envia anjos que protegem o seu povo. Verdade? Mentira. Não foi isso. Deus ouve a oração de Ester. E o que ele faz? Ele move o coração de um rei, de um governador, para que este governador permitisse que o povo se armasse para se defender. Deus ouve a oração de um povo para que o povo pudesse se proteger do inimigo. Não foi a polícia que foi armada, não foi o exército que foi armado, mas o povo. O povo fez isso. Tanto é que Ester, capítulo 8, põe ele, por favor, Gão. Ester 8, 11, diz assim: nessas cartas, ou seja, as cartas que o rei escreveu, deixando o povo se defender, olha o que diz. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar. Deus armou o povo e disse assim: defendam-se, matem, exterminem todos aqueles que vierem infringir contra a vida de vocês. Vocês devem se defender. Um outro exemplo, os filisteus. Se por um lado o povo de Deus foi abençoado quando o Senhor toca o coração de um governante para que ele permita que o povo se arme, isso é bênção de Deus. Governantes que permitam que o povo se arme. Em contrapartida, quando Deus queria exercer juízo sobre o seu povo, sabe o que ele fazia? Ele levantava governantes que tiravam as armas do povo. Governantes desarmamentistas. Toda vez que você vê Deus querendo punir o povo, ele levanta governos que não permitem que o povo ande armado, porque uma nação desarmada é uma nação que está debaixo da ira de Deus. Quer saber uma nação que está pagando um alto preço por conta de seus pecados? É uma nação desarmada. Diversas vezes você vê Deus dizendo assim para o povo: vocês devem se arrepender dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem, eu vou levantar nações inimigas para que elas dominem vocês. E o povo não dá ouvido. E o povo continua pecando, até que no livro de Juízes, capítulo 2, eles são entregues aos filisteus. E sabe o que os filisteus fizeram? Põe ali 1 Samuel. 1 Samuel 13, 19. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Deus quis punir o seu povo. E o que ele fez? Proibiu o povo de ter armas. O povo, não a polícia, não o exército. O povo. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta governantes que permitem que o povo ande armado. Quando ele quer punir, ele faz o inverso. Levanta homens ou mulheres que suprimem a arma do povo, que suprimem a única possibilidade de defesa. Na Inglaterra, o rei James II, ele no ano de 1689, ele era um católico e perseguia muito os cristãos. Então, o parlamento assinou a Declaração de Direitos, que é um documento que influenciou basicamente todo o Ocidente. E nessa declaração de direitos, eles estavam restringindo o poder do rei. O rei, ele não podia ter o poder absoluto. Não podia. Sabe o que diz nessa declaração? Que os súditos, que são protestantes, podem ter armas para sua defesa, adequadas à sua condição, conforme permitido em lei. Que os protestantes pudessem ter armas para se defenderem.
Isso nós vemos na história bíblica e vemos ao longo de toda a história. Mas eu vou te dar mais um exemplo bíblico. Neemias, mais uma vez, Deus levanta esse homem. E sabe o que esse homem faz? Para que o povo pudesse defender? Ele diz assim: povo, vamos comparar Bíblia e vamos ao semáforo dar abraços no povo. Não. Neemias é levantado por Deus e Neemias arma o povo. Não apenas o povo. Neemias arma famílias. Põe ele, por favor, Neemias 4:13. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Quando o texto continua ali, diz a palavra do Senhor que os homens com uma mão faziam a obra do muro, literalmente a obra, e com a outra mão portavam uma arma para se defender. Trabalho e defesa andam juntos. Só que eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas calma aí, lá é diferente. Ali o povo estava em guerra. Então, se o povo estava em guerra, convém o povo se armar para se defender. Neste caso, sim, não é o caso do Brasil. Quem disse? Você acha que nós não estamos em guerra? Eu desafio você, chegue na sua casa hoje à noite ou amanhã cedo e entre lá no Atlas da Violência. Você consegue verificar tudo. Índices de homicídio, mortes violentas por região, por estado, por faixa etária, tudo. Consegue fuçar em tudo. Basta ter apenas um pouco de vontade. Então, no Atlas da Violência, no ano de 2017, o nosso país teve 65.602 mortes violentas. 65.602 mortes violentas. Apenas no ano de 2017. Em 10 anos de guerra Estados Unidos e Iraque, morreram 4.487 militares americanos. Em 10 anos, 4.487 mortos americanos. Brasil, apenas no ano de 2017, 65.602. E é óbvio, né? Nós estamos aí um pouquinho para frente do segundo semestre, mas já saiu o Atlas da Violência do primeiro semestre desse ano, 2022, para que eu e você possamos ver que a política de armar o povo funciona e contra fatos não há argumento. Apenas multiplique, né? Multiplique por 2 aí, né? Primeiro semestre tivemos aí 20 mil mortos, que tem no segundo mais 20. Teríamos ali, então, 40 mil mortos esse ano, o que é triste, triste. O que é 40 mil comparado com 65 mil do ano de 2017? E por que você acha que justamente agora diminuiu o número de mortes violentas no Brasil? Por conta de um governo que deixou as armas mais acessíveis à população. Porque, ora, ladrão também tem medo. Antes eles metiam a cara com qualquer um. Agora eles pensam, e se tiver alguém armado ali? Porque quem andava armado antes? Via de regra, era só policial em hora de folga? Era algum militar das suas armadas? Hoje não. Por mais que ainda não está da maneira correta, mas o armamento está fácil para as pessoas. Só que eu sei que você, durante uma vida toda, você viu esse assunto de armas ser demonizado. Este é o termo. Armas são demonizadas pela mídia. Demonizadas. E como eu disse a semana passada, né? Eu aprendi assim, durante toda uma vida. A Bíblia diz, não matarás. A mídia diz, armas matam. Se nós juntamos essas duas coisas, como pode um cristão ter uma arma? Sendo que a Bíblia diz, não matarás e armas matam. Eu venho falar para você, armas não matam. Não matam. É tão certo que eu coloquei alguns recortes aqui, só 2 notícias. Uma primeira ali, por favor. Olha o que a mídia nos passa. 2 jovens são mortos por arma de fogo. Você consegue imaginar uma arma saindo de uma gaveta, flutuando, indo atrás de alguém e disparando? Por quê? 2 jovens são mortos por arma de fogo? Não. 2 jovens são mortos por pessoas que portavam arma de fogo. Porque se você levar essa ideia a sério de que armas matam pessoas, você também vai ter que dizer que canetas assinam cheques, bolas fazem gols e carros atropelam pessoas. E não é assim. Sabemos que pessoas matam pessoas. Mas olha o outro.
Põe ali. Carro passa atirando contra a bar e deixa 2 jovens mortos e um ferido em Padre Miguel. Carro passa atirando. Só pode ser um Autobolt, Transformers, alguma coisa nesse sentido, né? Como assim? O Bumblebee passou atirando. Mas olha a imagem que a mídia nos passa. Carro passa atirando e mata pessoas. O texto de Neemias, como eu li aqui, diz que famílias foram armadas. Famílias. Como disse Oliver Cromwell, confie em Deus, mas mantenha seca a sua pólvora. Parafraseando para hoje, confie em Deus, mas se você puder ser CAC, caçador, atirador, colecionador, é melhor. É uma proteção a mais. Não tenha, meu querido irmão e minha irmã, uma conotação negativa em relação a armas. Armas salvam vidas. Salvam vidas mesmo quando não existem. Tem um irmão da nossa igreja que, na casa dele, bem grande, o quintal, né, e a esposa dele estava colocando roupa, e de repente ela escutou o barulho de alguém pulando o muro, pisando no graveto. Ela saiu correndo para dentro de casa, gritando para o marido: amor, pega a arma, pega a arma. Milagrosamente, o ladrão pulou para fora de novo. Detalhe, não tinha arma. Meu Deus, será que só a entonação de uma frase dessa já põe medo no ladrão? Óbvio que põe. Eles, por mais que não valham nada, eles têm família na maioria das vezes. E se eles não ligam para a família, eles têm amor à vida deles. Só que eu sei que você deve perguntar assim: pastor, mas tá bom, o senhor deu vários exemplos aí do Antigo Testamento, mas o que Jesus diz em relação às armas? Teve um artigo que eu escrevi uma vez que era assim: Jesus Cristo era armamentista e até deu tiro de fuzil. Me fuzilaram na rede social. Por que eu escrevi esse artigo? Óbvio, né? Jesus não pegou no fuzil, até mesmo porque a pólvora foi inventada no século IX e não tinha como. Mas você lembra quando a Escritura vai dizer em João 2,15 que Jesus ele pegou um azorrague de cordas? Azorrague era uma arma. Ela tinha algumas cordas de couro com bolas de metal e pedaços de ossos na ponta. E aquilo lá só tinha um objetivo: flagelar e arrebentar com a pessoa. Já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, que tem uma hora, né, que acho que o cara está dando chicotada em Jesus lá, daí de repente ele troca a arma, pega, de fato, essa arma aí, o azorrague, e ele dá uma tacada na mesa, assim, ó, pá, gruda, de repente ele puxa, só lasca e sai. Jesus pegou uma daquela. Não apenas isso. Jesus, ele ordenou que seus discípulos andassem armados. Em Lucas, capítulo 22, ele vai dizer assim, no versículo 35. Vão, não levem bolsa, não levem alforje, não levem nada. Digna ao trabalhador do seu sustento. E quando os discípulos regressam, ele diz assim: faltou alguma coisa a vocês? Os discípulos: não. Jesus manda a segunda vez. Na segunda vez ele diz assim: agora é diferente. Tem ali? Tem ali. Vamos lá. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, e também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. No versículo 38, os discípulos chegam assim: Senhor, temos 2 espadas aqui. E Jesus diz assim: basta. Qual que é a interpretação de muitos esquerdistas cristão com pensamento esquerdista, e de pastor com pensamento errado? Eles dizem assim, que quando Jesus diz basta, era um basta xingando os discípulos. Dizendo assim, sabe aquele basta, por exemplo, você vai ensinando o seu filho: filho, faz isso, faz aquilo. Daí ele fazia assim: basta, não aguento mais. Eles dizem que é mais ou menos nesse sentido aqui, né? Basta, vocês são muito burros. Eu falei da palavra de Deus. Essa espada que nós temos que usar. Impossível. Segundo esse contexto aqui, é impossível. Primeiro que, na primeira parte, era literal. A bolsa, o alforje. Por que a espada na segunda parte, seguindo apenas o contexto ali, vai ser algo figurado? Não pode. E segundo, sabe por que é impossível essa interpretação? Porque a palavrinha basta ali no grego é ikanos, que significa literalmente mais que o suficiente.
Mais que o suficiente. Tanto é que essa nossa Bíblia aqui, pelo menos a que eu uso, né, ao meio do século XXI, ela diz assim, já é o bastante. Ou seja, primeiro vocês foram sem nada, não faltou coisa alguma para vocês. Agora, armem-se, venda a capa se puder, e compra a espada, que era a arma da época. E eles vêm com 12 espadas e Jesus disse, joia, isso daí é o suficiente. Só que eu sei que mesmo assim ele diz assim, olha, mas Jesus Cristo, quando ele viu Pedro cortando a orelha de Malco, Jesus o repreendeu por se defender. Queridos, tem que explicar até isso. Explico. Jesus tinha dito antes assim aos discípulos, convém que eu vá a Jerusalém e morra lá. Este é o plano do Pai para mim. Eu tenho que morrer. E Pedro, ele dá um de salvador da pátria. E quer salvar a Jesus Cristo. Daí Jesus diz, agora não. Este não é o momento de se defender, porque eu devo morrer. Jesus tinha essa convicção. A não ser que você, diante de um bandido, você tenha convicção. Não, Deus me chamou para tomar um tiro na testa. Daí você não faz nada. Não precisa reagir. Do contrário, eu e você devemos lembrar que a Escritura, em todas as partes, ela diz que nós devemos nos defender. Em todo momento. Então, nesse momento aqui, é óbvio que não seria diferente. Agora, se você disser assim, pastor, eu creio que é pecado um cristão portar armas. Você está indo por um caminho muito perigoso. Você pode não querer ter, é um direito seu. Dizer que um cristão não pode portar uma arma de fogo para se defender, se você afirma isso, você está afirmando que Jesus Cristo pecou, porque ele portou a arma. E se ele pecou, ele não pode salvar nenhum de nós. Isso é lógico, com toda certeza. Não dá para brigar contra fatos. Não tem como, sabe por quê? Armas na mão de população civil sempre fizeram com que os índices de criminalidade diminuíssem. Ah, pastor, mas calma aí, mas é um perigo ter uma arma em casa e quem tem criança. Você tem faca em casa? Ora, se a faca você deixa num lugar guardado específico, você vai deixar a arma na onde? Em cima da mesa, com as munições, tudo ali do lado? Cheio de criança igual eu tenho? Óbvio que não. Mas ainda assim, eu só vou citar para você alguns dados dos Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo. Mais armado. De forma legal, né? Porque se for de forma ilegal, quem ganha é a gente. Mas de forma legal, os Estados Unidos é o país mais armado do mundo. No ano de 1999, você pode pensar assim, pastor, crianças podem morrer por conta de arma. Pode? Claro que pode. Mas olha os dados do ano de 1999 nos Estados Unidos. 1.260 crianças morreram em acidentes de carro. 370 atropeladas. 484 queimadas. 993 afogadas em banheira. A gente não tem esse problema, né? Não tem banheira? Todo pobre. E menos de 30 crianças no país mais armado do mundo morreram vítimas de arma de fogo. Nos Estados Unidos há cerca de 300 milhões de armas. Não vira bang-bang. Muito pelo contrário. É uma segurança. Eu lembro uma vez sei qual aquele Black Lives Matter, quando eles estavam fazendo aquelas bagunças, quebrando tudo. Ai, tem uma cena que eu achei tão genial. Eles estavam vindo, quebrando bairro, invadindo loja, fazendo um monte de coisa. Eles estavam vindo numa rua, invadindo um monte de casa. Daí, numa casa, sai o marido e a esposa e ficam na frente de casa. O marido com aquela barriguinha de chope, sabe? Horrível. Barrigudinha, a mulher toda quadradinha, só que o marido está com um fuzil na mão e a mulher com um revólver aqui assim, ó. Milagrosamente, aquele povo baderneiro passou e não fez nada. Nossa, que milagre! Aquela casa acho que era ungida, né? Eles viram um anjo. Não viram uma arma, criatura. Por conta disso, não fizeram absolutamente nada. Agora, desde o Império, o Brasil era armado. Mas o comunista, esquerdista, Getúlio Vargas, foi o primeiro que começou com essa política desarmamentista, arrancando a arma dos fazendeiros, dizendo que, olha, a arma do cidadão, da mão do cidadão de bem, vai parar lá na mão do pessoal da turma de Lampião. Não é isso que a gente ouve? A arma dos bandidos vem da mão dos cidadãos de bem. Mentira! Mentira! A maioria delas é por conta de tráfico. Segundo, põe ali, por favor. Já estou encerrando, irmãos. O desarmamento é a moralização da covardia. Constantemente nós ouvimos assim,
não reage. Não reage. Não reage. Faça nada. Absolutamente nada. É estranho, sabe por quê? Efésios vai dizer assim: maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. A Bíblia, ela vai resumir, sintetizar feminilidade em submissão. Sim, isso é ser uma mulher feminina, submissa. E ela vai resumir masculinidade a proteção. Homens foram feitos para proteger. Por isso, mulheres que dizem que não levam jeito para ser mãe, estão negando a sua natureza. Claro, com raríssimas exceções, aquelas que não têm algum problema de saúde. Mas quando não há nenhum problema, e mesmo assim, eu não nasci para ser mãe, você está negando a sua natureza. Da mesma forma, um homem que se nega a ser protetor de sua esposa, de sua casa e dos seus, ele está negando a sua natureza. Quem tem que proteger a sua esposa, meu querido irmão, é você. Não é a polícia. A polícia é em segundo plano. Aí você acha que o policial, ele deve se arriscar pela sua esposa. Mas você não. Ai de mim se eu fizer alguma coisa. Vai que eu morro. Que morra! Mas a Escritura nos ordena a protegê-la. Agora, se você acha normal que um outro homem possa morrer pela sua esposa e você não, puxa, tá difícil para sua mulher, óbvio, né? Escolheu mal, hein? Nós devemos ser os defensores. Você sabe, algumas coisas que eu e você não escolhemos. Beleza. Não escolhemos. A cor que nascemos, com os olhos, o tipo de cabelo. Beleza, nós não escolhemos. Já a coragem. A coragem é uma virtude. Virtude se aprende. Coragem se aprende. Eu lembro, meu filho mais velho, ele era bem pequeno, ele tinha um trauma muito grande de chuva. Por conta de uma tempestade que nós pegamos na Via Dutra, né? O carro ficou parado no acostamento e tinha tanta água que começou a entrar água até no meu carro. Ele era pequeno e aquilo lá o traumatizou de verdade. A ponto de, quando começava a ventar, ele via a árvore mexendo. O moleque saía desesperado, ia para dentro de casa e começava a fechar tudo. Ou se enfiava dentro da minha casa, ou corria para a casa do avô, para entrar debaixo do cobertor. Virtude é algo que se aprende. E eu dizia a ele, não tenha medo de chuva. Em frente. O moleque se tremia. Um dia eu fui para a chuva. Abri a porta e mostrei a ele um pé d'água. Olha para mim. Chuva não faz mal. Vença esse medo. Não quis. Eu falei, vem aqui fora. O moleque esperneava. Não. Eu peguei. Levei-o para o meio da tempestade. Esperneou, gritou, chorou. Vai ficar. Perdeu o medo. Milagrosamente. Hoje ele adora livros de tempestade. Escreve artigos sobre tornados. Adora. Coragem se aprende. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar os nossos medos. Pergunte a um paraquedista assim, olha, você tem medo quando abre a porta do avião? Todos eles vão dizer, toda vez. E você salta? Sim, mesmo com medo. Isso é coragem. Não é você não ter medo, é você enfrentar os seus medos. Por isso, se você, homem, não defende a sua esposa, você não está cumprindo o seu papel bíblico de alguém corajoso. Você deve ser assim. O desarmamento, como eu disse, ele é a moralização da covardia. Moralização da covardia. É tão certo que a segunda emenda americana, que vai falar a respeito das armas, que outro documento também que influenciou todo o Ocidente, ela vai dizer assim, põe ali, por favor. Olha o que vai dizer. Sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo possuir e usar arma, não poderá ser infringido. Não apenas portar armas, diz a Constituição americana, mas formar uma milícia no sentido de nos protegermos, sabe de quem? Do Estado. A princípio, as armas
que a Constituição americana concede aos seus patriotas não era para se defender primeiramente de bandido, mas era para se defender do governo, para que o governo não pudesse vir e os escravizar. Porque você sabe, se apenas o Estado tem as armas, o povo é escravo. Toda vez. Se apenas o Estado tem armas, o povo é escravizado. Eu lembro como se fosse hoje. 22 de maio de 2020, quando o decano Celso de Mello, do Superior Tribunal Federal, vazou aquele áudio, aquele vídeo, daquela reunião ministerial do presidente Bolsonaro, com o intuito de denegrir a sua imagem. E no que pese aqueles palavrões absurdos, que é óbvio, nós não concordamos de forma nenhuma, eu lembro que eu estava saindo da casa do Edivaldo e indo embora para minha casa, coloquei o celularzinho ali no YouTube ouvindo. E eu falei para minha esposa, eu estudo história há anos. É um assunto que todo pastor tem que saber, e muito. Eu disse a ela, eu nunca vi na história do nosso país um presidente dizer essa frase aqui. Arme o povo. Armem o povo, entregue armas ao povo para que, depois que eu sair daqui, não se levante um ditador qualquer que venha e arranque a arma deles e escravize essa nação. Arme o povo. Eu tenho muitas divergências em relação a ele, muitas. Mas eu disse a ela, este é um grande sinal de alguém que não está preocupado em dominar a sociedade. Porque você não domina uma sociedade armando a sociedade. As ditaduras, elas sempre começam no oposto. Começam tirando as armas da sociedade. Foi assim que aconteceu com o referendo do desarmamento no Brasil. A população quis que armas fossem vendidas juntamente com munições, mas o governo esquerdista fez o quê? Passou por cima do estatuto. E mesmo assim proibiu, deu um jeitinho de proibir o povo de ter arma. Se você vê políticos dizendo que armas devem ser portadas apenas por policiais, não pela população civil, corra. Ainda que ele tenha uma cara de ovelha, é um lobo que está louquinho para acabar com você. Toda ditadura começa com desarmamento. Você sabe o que é genocídio? Genocídio é o seguinte, é o extermínio de um grupo, de várias pessoas que não têm armas. É um povo armado exterminando pessoas que não têm arma. O século passado foi os séculos dos genocídios. Sabe por quê? No século passado, nós vemos Lenin desarmando os russos. No século passado, nós vimos Stalin desarmando os kulaks. Nós vimos Hitler desarmando e matando 6 milhões de judeus. Nós vimos os turcos desarmando os armênios para depois dizimarem cerca de 1 milhão de armênios. Toda ditadura começa assim, desarmando a população civil. E para encerrar, a ideia tola de que violentos são parados com amor. Queridos, é uma ideia absurda. Você ver uma pessoa violenta e você diz assim, ela precisa ser amada. Não. Livros, educação, pombas brancas e abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas não fazem a menor diferença contra homens violentos. Nenhuma diferença. Infelizmente, é triste porque cristãos pensam assim, porque eles foram doutrinados dessa forma. De que é necessário mais amor, mais livros e menos armas. E ainda citam Jesus Cristo dizendo assim, mas Jesus disse, né, se alguém te ferir a face direita, vire à esquerda. Ô, meu irmão. O contexto ali é no sentido de humilhação. Eu e você, por vezes, teremos que tomar a cruz, aceitar sermos humilhados. Sim, saímos perdendo. Não tem a ver com se defender. É apenas uma figura de linguagem. O cristão ele não deve ser vingativo. Mas não que ele não possa se defender. A Bíblia não é contra a autodefesa, muito pelo contrário. Ela é a favor. Só que eu sei que ainda assim se pode dizer, pastor, mas uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo. Mas calma aí, você tem 2 deuses? O Deus seu era assim, no Antigo Testamento ele era mau. Aí no Novo Testamento, né, se arrependeu de seus pecados, se converteu e virou um Deus bonzinho.
Nós temos apenas um Deus e um livro. A diferença é que o Antigo Testamento, algumas profecias se cumpriram. Nós vemos coisas em relação a oferecer cordeiro, se cumpriu. Algumas coisas caducaram. A autodefesa não. Por que hoje nós não matamos um cordeiro no culto aqui para nos purificar dos nossos pecados? Olha o que Jesus disse. Olha o que João Batista disse a respeito dele. Quando ele sai de Jordão, João Batista aponta o dedo e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por esse motivo nós não matamos cordeiro hoje. Quem disse que eu e você não podemos defender? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Bandidos, hereges e homens violentos devem ser combatidos. Combatidos. Em Israel, crimes hediondos eram punidos, sabe com o quê? Morte. Olha um exemplo. O filho contumaz e rebelde, sabe aquele filho pervertido que quer sair com o meio mundo e não ouve os pais? Sabe o que acontecia com eles em Israel? Eles eram levados em praça pública e eram apedrejados até a morte. Filhos insubmissos eram apedrejados até a morte. Pastor, mas hoje não podemos fazer isso. Você não pode apedrejá-lo e matá-lo. Você não pode dizer como a mãe do Cristo, né? Eu te pus no mundo, eu tiro dele. Não podemos. Mas se ele persiste em viver de forma ímpia e mundana dentro da sua casa, você deve o colocar para fora. Dizer, aqui não. Quer viver da sua maneira? Viva sobre as suas custas. Pague as suas contas. Mas aqui dentro da minha casa, há regras. Davi, ele não levou uma rosa contra Golias. Como que Davi foi enfrentar Golias, você lembra? Davi chegou diante de Golias com uma pombinha branca e disse: paz, Golias! Plum, soltando. O que Davi levou para combater Golias? Pedras. A funda, que era uma arma, estacar pedras. E Davi, em nome de Deus, acerta uma pedrada no gigante, o derruba, tira a sua própria espada e decapita. Arranca a cabeça. Em nome de Deus. E o maior exemplo, para encerrar, talvez o maior exemplo histórico em relação a isso, seja o famigerado Acordo de Munique. Em 1938, a Alemanha estava começando a se armar, e então as grandes potências da época ali viram, opa, acho que vai dar ruim, né? Então eles começaram a tentar fazer alguns acordos de paz. Tanto é que o primeiro-ministro britânico, Chamberlain, ele vai diante de Mussolini, Hitler e outros chefes de Estado, tentar fazer um acordo de paz, para que não houvesse guerra. Ele viu a Alemanha se armando. Então, Winston Churchill, ele seria o segundo-ministro, ele seria primeiro-ministro na Segunda Guerra. Ele diz assim: vocês estão negociando com canalhas. Canalhas. Vocês devem escolher entre a desonra e a guerra. Vocês escolheram a desonra. Se afrouxar, vocês terão guerra. É tão certo que Hitler assina um acordo de paz. Chamberlain chega em seu país com aquela cartinha dizendo: Hitler nos disse que não vai fazer guerra. Hoje em dia talvez estaria escrito embaixo, né? É verdade esse bilhete. Hitler nos prometeu paz. Um ano depois, a Alemanha invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Não se negocia com mau caráter. E é tão certo que na sala de exposição dos arquivos federais de Moscou funciona a mostra. Acho que eu coloquei ele. Põe ele para frente, por favor, Cão. E olha o que está escrito lá. Munique 38. O limiar da catástrofe. É impossível manter a paz cedendo constantemente ao agressor, pois a partir disso, os seus apetites só crescem. É impossível manter a paz cedendo constantemente aos agressores. Lembra quando a Escritura vai dizer que Paulo vai dizer assim em Romanos 12, se possível, no que depender de vós, de paz para com todos? Horas não serão possíveis.
Por vezes não será possível. Sim, vamos nos esforçar. Paz. Todavia não devemos esquecer, como já disseram, né? Se queres paz, prepare-te para a guerra. Por isso, não devemos aceitar a moralização da covardia. Devemos ser homens de coragem. Devemos ensinar os nossos filhos a virtude de se defender. Até mesmo na escola. Não ensine seu filho a ser pandeiro, a apanhar e voltar como um bom cristão. Apanhei e não revidei. Não, de forma nenhuma. Ensine-o a fugir de briga a todo custo. Mas diga, se não tiver como, bata primeiro e corra. Não leve desaforo para casa. Eu tenho 4 homens em casa, 4 filhos. E eles são testemunhas disso. Minha casa tem um muro, acho que de uns 2 metros, 2 pouquinho, alguma coisa assim. E por vezes eu saio e fico bastante tempo fora. E constantemente, quando eu saio e vou demorar, eu os chamo e digo assim: o pai está saindo. Se algum de vocês virem alguém pular daquele muro para o lado de dentro, façam de tudo para defender a mãe de vocês. Façam de tudo. No armário tal, dentro daquele poste, nós temos as melhores facas de casa. Use se necessário. Mas não deixe que ninguém encoste na mãe de vocês. Nós temos que sim ensiná-los a se defender. Uma vez eu disse isso, né? E eu lembro que acho que depois de uma meia hora, mais ou menos, eu fui sair. Daqui a pouco eu estou vendo, tá o meu filho, né? Samuel, na pia assim com a faca. Eu passei, eu olhei. Eu falei, o que é isso? O senhor está saindo, né? Vai que precisa. Tá certo. Ou faz igual o Cícero, né? A arma até os dentes. Armadilha para tudo que é lado. 500 milhões de faca. Tem arco e flecha, né, Cícero? Lá mesmo, apontou no muro do Cícero, a flechada no meio da testa. Bom, já era. Temos que ensinar os nossos meninos a se tornarem homens. Senão eles vão virar essa geração de Enzo. Nada contra o nome Enzo, tá, irmãos? Essa geração de Enzo hoje em dia que qualquer coisa... Ai, você quer beijar comigo? Hashtag magoado. Coragem. A covardia não pode ser algo normal. Sabe por quê? Queridos, é só você lembrar. Nós descendemos de um povo valente. Homens que deram a vida para que o evangelho chegasse a nós. Homens que morreram por conta de uma causa. Homens que vieram a essa terra chamada Brasil aqui, que tinha vírus para tudo que é lado, malária para tudo que é lado. E mesmo assim eles vieram trazer o evangelho. Homens que não temeram o Império Romano. Homens que não temeram a espada. Homens que morreram por conta da sua fé. E eu e você vamos ficar o quê? Ai, hashtag magoado. Ai, textão, me magoaram. Para! Sejamos homens e mulheres de coragem. E para encerrar, põe ali Neemias, por favor. Em Neemias, capítulo 4, versículo 13, Neemias arma o povo. Lembra? Arma o povo. No versículo 14 diz assim: não os temais. Quem for vir contra vocês, não temam. Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Lutem por eles. Quem ele disse que nós devemos temer? Não temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Apenas o Senhor. O Senhor nós tememos. Quanto o resto, não vamos temer. É por isso que, de fato, acontece isso, né? Se nós cedemos constantemente, o agressor apenas tem os seus apetites aumentados. Lembra na época da pandemia? Hoje, graças a Deus, está tranquilo, né? Graças ao Senhor. Lembra na pandemia, quando nós decidimos aqui na igreja dizer assim: vamos fazer culto. Vamos fazer. Mas está todo mundo fechado. Se eles são covardes, o problema é deles. Pastor, o senhor não ficou com medo? Muito. Todo dia nós íamos para o culto. Minha esposa e meus filhos me viam tomando soro. Água com açúcar. Dor de barriga mesmo. Pastor, mas você estava com medo então? Óbvio. Muito. Outro salão que nós estávamos, por vezes, eu tocando violão aqui, eu olhava na frente, passando o carro devagarzinho. Gente, meu coração quase parava. Inúmeras vezes eu vi pessoas pegando o celular, tirando foto. Vários irmãos aqui ouviram: vagabundo!
marginal, fecha a igreja. Vereadores vieram atrás de mim, foram à minha casa. Falaram que sofreríamos multa diária de 17 mil reais. Eu disse, nossa igreja nunca teve isso. O senhor vai fazer então? Sabe o que eu disse? Vamos manter abertos. Não vamos ceder. A Constituição nos dá o direito de cultuar a Deus. Esses prefeitos e governadores, eles estão sendo inconstitucionais. Não vamos obedecê-los. Ainda que a Constituição e o presidente autorizou. E ainda que eles não tivessem feito isso. A nossa fé nos ordena a cultuar a Deus. Olhe para a Idade Média. A peste negra dizimou 1/3 dos europeus. 1/3. De cada 3, um morria. Pergunta se a igreja fechou. Pergunta se a igreja falou assim, ai, que medo de morrer. A igreja se manteve aberta. Lutero disse, é justamente nessa hora que o povo precisa de oração, de um lugar onde eles vão ter consolo. É nessa hora que vocês viram a cara para o povo, não façam. Eu lembro que nós fechamos por 2 semanas, no comecinho. Me arrependi, confessei os meus pecados e pedi perdão para os irmãos, dizendo, eu não devia ter fechado nem aquelas 2 semanas. Eu fui um frouxo. Porque se nós cedemos constantemente ao agressor, os seus apetites vão só aumentar. Que Deus dê a mim e a você, meu querido irmão e irmã, não espírito de covardia, mas de coragem e intrepidez, para batalharmos em prol da nossa fé. Amém, meus queridos?